Esse é o vídeo de análise do filme Divertidamente 2, em que a gente vai conversar sobre ansiedade. O que a gente pode aprender com a ansiedade baseado no filme Divertidamente 2? Já vou avisando que esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, quer assistir para entender a história e saber como tudo aconteceu, assista, guarda o vídeo para assistir depois. Se você não se importa com spoilers, porque você quer saber mais sobre a ansiedade, então tudo bem, né? Não tem problema, continue assistindo o vídeo. E para quem já assistiu, vamos lá. Bom, a primeira lição, grande lição, vem na verdade com o Divertidamente 1, para quem já assistiu, né? E o que esse filme traz para nós? Que as emoções, elas são parte da gente. Não existe emoção boa ou ruim. Elas são da nossa natureza. Todos nós temos as emoções raiva, tristeza, alegria, medo, fazem parte do nosso ser humano, né? E a ansiedade não é diferente. Ela também é uma emoção humana que faz parte da nossa natureza, está conosco ali praticamente desde o nosso nascimento. Não é à toa que bebês, eles começam a apresentar a ansiedade de separação dos pais ali com 6 meses, por exemplo, de vida. Então, já é algo que faz parte de nós desde muito cedo e que, na verdade, a gente precisa começar a saber lidar com ela, né? Apesar dela ser aí o mal do século, a gente tem os transtornos de ansiedade pipocando aí no cenário, a gente sabe que ela é uma emoção natural e que o que a gente precisa é saber lidar com ela para que ela não tome conta do nosso painel de controle, né? Bom, a Riley, a personagem principal do filme, ela começa a experienciar essas questões com ansiedade ao fazer 13 anos, né, entrar na adolescência. Né? E por quê? Porque a entrada na adolescência traz realmente para todos nós uma cobrança muito grande de ter um grupo, de pertencer a algo, né? De ter amigos, ter quem nos valide enquanto seres humanos. E no momento em que a Riley fica sabendo que duas amigas dela, as melhores amigas dela, que ela tanto gostava, que fazia parte da vida dela, não vão estar com ela na escola mais no ano seguinte, ela começa a ficar com muito medo de ficar sozinha, né? O medo, ele e a ansiedade andam ali bem juntinhos, né? O medo costuma ser aquele que predispõe ao sentimento de ansiedade, né? A gente começar a se sentir ansioso. Então, o medo de ficar sozinha faz com que a Riley dispare e a ansiedade tome conta e ela começa a tomar atitudes ali para que ela não fique sozinha. Né? E isso vai levando ela a tomar várias atitudes um pouco duvidosas, porque ela deixa de ser ela mesma para começar a agradar um outro grupo, a agradar novas pessoas, novas amigas que ela tenta conquistar para não ficar sozinha, porque essas vão estar na escola no outro ano e as amigas antigas dela não vão estar mais, né? Então, ela muda ali, performa valores, gostos para agradar esse grupo em detrimento dessas outras amigas dela. E se a gente for parar para pensar na nossa história ali, se você pensar, você se lembra se na adolescência você também teve um comportamento assim? De começar a querer agradar um grupo, às vezes os próprios pais, querer mostrar para os pais que era uma pessoa responsável na escola, que tinha um gosto parecido com o do pai ou da mãe, de um tio, de um parente próximo, amigos, às vezes primos, né? Porque é muito comum nessa fase a gente começar a ter esse tipo de comportamento. Para que a gente se enquadre num grupo, a gente desenvolve ali um monte de estratégias, de gostos para poder ser absorvido por esse grupo, né? Para a gente ter esse senso de pertencimento. E isso muitas vezes é sim um dos motivos que nos leva, às vezes, a conviver mais ali diariamente com ansiedade. Por quê? Quanto mais a gente faz algo que não é bem o que a gente gostaria, que não é tão de acordo com os nossos valores, mas a gente faz para agradar, a gente faz para pertencer e para ser aceito, isso gera ansiedade. Porque a gente está performando, a gente está preocupando ali com o resultado daquela nossa ação, né? A gente já está pensando num futuro e a gente já está se condicionando a agir de tal forma para atingir esse futuro que, na verdade, a gente não tem muito controle sobre, né? Porque as pessoas podem gostar ou não da gente por diversos motivos, por mais que a gente tente ser o melhor para elas, né? Então, às vezes, nesse período aí, a ansiedade, assim como a Riley experimentou,
ela se instaura e a gente vai levando isso aí pro resto da vida, né? Então, avançando um pouquinho aqui no filme, pra gente ter mais exemplos, é muito interessante ali na hora, quem assiste o filme vai se lembrar, que a Riley começa a dormir e ela tá lembrando ali da situação de um caderninho da treinadora. A treinadora supostamente tinha um caderno em que ela teria escrito ali se a Riley iria participar ou não do time principal no ano que vem, o que era o grande sonho da Riley, né? O desejo maior dela era de estar nesse time principal de hockey, que era o esporte que ela gostava de jogar. E ela começa a pensar obsessivamente sobre esse caderno, a ansiedade ali, apertando todos os botõezinhos lá do painel de controle, para poder imaginar um cenário em que ela não passasse, o que ela poderia fazer, como seriam as jogadas que ela iria performar para poder conseguir mostrar para a treinadora de que ela era uma excelente jogadora. E isso faz com que ela perca o sono, né? E por que isso acontece? Eu tenho certeza que você já experimentou isso. Na hora de dormir, começa a pensar ali, nossa, o que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou resolver tal problema? O que pode acontecer? E aí os cenários vão aparecendo na nossa cabeça, né? E isso acontece por quê? Como eu disse, a ansiedade, ela é uma emoção que faz parte da gente. Inclusive, ela é necessária para a nossa vida e foi necessária para a nossa evolução. Por quê? Ela faz com que a gente se planeje, né? E isso lá, quando éramos homens bem primitivos, foi muito necessário que eles se programassem para ter o que comer, para poder se preservar ali dos perigos, né? Para sobreviver o dia a dia. Hoje a gente não precisa tanto, né? Mas ainda é bem necessário a gente se planejar para muita coisa, né? Só que a gente vai fazendo isso de uma maneira descontrolada, né? Por quê? A gente não tem controle sobre tudo. E se a gente vai imaginar todos os cenários possíveis, a mente da gente começa a projetar esses cenários, imaginando, mas o cérebro não faz essa diferenciação. Eu estou imaginando, eu estou lembrando, eu estou vivenciando aquela situação. O cérebro não distingue isso. Ele vai pegando todas as cenas que a gente vai vendo na nossa mente como reais. Então, se a gente está imaginando o pior cenário possível, a gente dentro de um avião que está prestes a cair, o cérebro está entendendo que aquilo está acontecendo nesse exato momento e você está vivenciando essa situação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai disparar no seu sistema, né, no seu organismo, várias substâncias neuroquímicas ali para te ajudar a lidar com essa situação. Nessa, infelizmente, eu acho que não foi um bom exemplo, porque se você não for um piloto, não vai ter muito o que fazer, né? Mas vamos supor que você tá numa rua e vem um cachorro que começa a querer te atacar, né? Essa situação vai fazer com que o cérebro dispare em você uma série de neurotransmissores para que você consiga correr, para que você consiga respirar mais, para que você consiga raciocinar melhor para criar uma estratégia de fugir daquele cachorro, né? E isso é algo de defesa do nosso organismo, né? E necessário. Depois disso, você vai se sentir exausto, porque você esgotou todas as reservas ali de energia, de sangue, de tudo quanto há para fugir daquela situação de perigo. Agora, imagina isso, você deitadinho na cama, só imaginando, e seu cérebro descarrega tudo isso aí em você, achando que você está nessa situação de perigo. Quem é que vai conseguir dormir depois disso, não é mesmo? Então, a Riley experimenta isso, ela fica ali tentando, porque a ansiedade vai projetando cenários possíveis do que ela pode fazer, que se der errado ela pode fazer isso, ela pode fazer tal jogada, e aí ela consegue isso e aquilo. E aí até um momento em que a alegria consegue invadir a sala que ela põe as pessoas ali, as pessoas entre aspas, né, para criar esses cenários. E a alegria começa a tentar reverter isso, porque a Riley começa a ficar muito tensa com todas essas preocupações, né? E ela começa aí, na verdade, a fazer o processo inverso. Ela começa a imaginar cenários positivos. Ela começa a projetar coisas boas que aconteceriam, que ela daria conta, que daria tudo certo. E isso vai acalmando a Riley ao ponto dela quase pegar no sono. Mas, infelizmente, a batalha é vencida pela ansiedade, né? E aí, o que a Riley faz? A Riley vai lá e vai atrás do caderninho, né? Então, ela acaba descobrindo nesse que está escrito no caderninho que a treinadora acha que ela ainda não está pronta para poder entrar no time principal. Isso deixa a ansiedade maluca, né? Então, se ela já estava projetando tudo quanto é cenário, deixando a Riley super ansiosa, aí que ela fica
ainda mais, porque ela tem a constatação daquele maior temor dela ali, que era o de não conseguir entrar no time principal, né? Só que ela não se dá por convencida, ela pensa, se a gente mostrar que a gente é a melhor, a gente vai conseguir entrar no time, né? Então, durante o jogo treino que teria, que supostamente seria o jogo para decidir, né, quem entraria ou não, a Riley decide então que ela ia ser a melhor e que ela precisava fazer mais do que 2 gols, porque a Valentina, uma outra moça que ela admira muito e que já faz parte do time principal, havia feito 2 gols no jogo treino dela, que ela foi escolhida para o time principal. Então a Riley põe na cabeça dela que ela também tem que fazer mais do que 2 gols para ela conseguir entrar no time principal. E para isso ela começa a atropelar tudo e todos, inclusive as pessoas do próprio time dela. Ela quer pegar toda hora o disco ali para fazer o gol, marcar pontos, e ela acha que se ela fizer, vai dar certo, né? Então, assim, as próprias colegas de time dela ficam, poxa, o que tá acontecendo com a Riley? O que ela tá fazendo, né? Porque ela tá indo contra tudo que ela acreditava, né? Para começar, ela fez uma atitude terrível que ela sabia que estava errada, que foi a de pegar esse caderno escondido. Né? E isso que a ansiedade muitas vezes nos leva a agir de uma maneira em que a gente vai contra os nossos próprios princípios. Né? E isso chega a tal ponto que a Riley vai lá e comete uma falta contra uma dessas ex-amigas dela, dessas que ela acabou se afastando porque falaram que ia para outro colégio. E ela tem que passar 2 minutos fora da quadra. Né? E nesse momento, ela entra em pânico, literalmente. Né? Ela começa a experimentar até as sensações físicas da crise de ansiedade ou de uma crise de pânico, que é um pouco mais grave. Né? Por quê? Ela começa a ficar muito descontrolada a respeito dos seus próprios valores com ela, em relação a ela mesma. Né? Ela começa a pensar que ela não era boa o suficiente, que ela fazia tudo errado, que ela não merecia realmente entrar no time principal porque ela não conseguiu fazer tudo certo. Ela começa a se martirizar, se punir por estar ali naquela situação. Né? Então, nesse momento, aqueles sistemas ali que a gente conversou de alerta vão lá no alto. Né? Por quê? O cérebro está entendendo ali que está acontecendo alguma coisa terrível, ele está percebendo que a gente está se sentindo assim e ele vai lá fazer a função dele. Então, bora mandar uma adrenalina aqui para a pessoa resolver esse problema. Só que isso tem um efeito contrário, né? Porque ela, naquele momento ali, ela estava sentada, esperando esse tempo para que ela entrasse na quadra novamente, e ela não ia usar a adrenalina ali da melhor forma, né? Isso só fez com que ela fosse ficando com aquele coração acelerado, suor frio, sensação de não conseguir respirar, né? Uma hiperoxigenação, na verdade, do cérebro. E deixando ela cada vez mais desconfortável, né? A ponto mesmo de ter o ataque de pânico. E quem tem ataque de pânico experimenta mesmo essas sensações físicas e acredita que vai morrer, que está tendo um infarto, que está tendo um AVC, um derrame, alguma coisa muito séria. Porque sim, é físico, né? É real, a gente sente no corpo. Mas vem para o corpo a partir das imagens mentais e das crenças negativas que a gente vai emitindo ali para o cérebro. Né? E o cérebro, fazendo a leitura disso, entende que a gente está numa situação terrível de perigo, faz ali o trabalho que é dele, é o que ele aprendeu e o que ele sabe fazer, né? E a consequência é essa tão terrível para quem passa por isso, né? Acho que é algo terrível para qualquer um, né? E foi terrível para Riley ali, uma cena muito impactante e que se torna muito bonita porque nesse momento a alegria vai lá e consegue entrar no meio de um furacão, um verdadeiro furacão que a ansiedade estava fazendo ali e abraçar a ansiedade para que ela parasse por um momento. Né? Então, é isso que a gente tem que buscar fazer. Parar um pouco. Primeiro, respirar. Por quê? Grande parte das crises, elas se iniciam porque nos momentos de tensão, uma das primeiras coisas que a gente acaba fazendo é respirar curto. A gente vai respirando curtinho, curtinho, curtinho. O cérebro vai fazendo a leitura que ele faz o tempo todo do nosso sangue ali, que a oxigenação está baixando. A oxigenação baixando, ele entende que alguma situação está acontecendo que a gente precisa acelerar, então, o batimento cardíaco para o sangue circular mais rápido, para essa oxigenação aumentar. E aí, olha a bagunça aí começando, né? Porque aí a aceleração começa no coração,
a pessoa já pensa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Eu vou ter um infarto. E aí que desanda para outros sintomas físicos também, né? Mas tudo começou com um pensamento negativo que gerou uma tensão que virou esse aspecto físico da ansiedade, né? Então, tudo começa lá no pensamento e a gente pode fazer com que fique só no pensamento, desde que a gente consiga respirar fundo, fazer um exercício ali de respiração, tem vários, a gente pode procurar na internet, tem um muito interessante que se chama Acalme-se, né? Quem quiser pode procurar e fazer esses exercícios de respiração, porque ajuda muito nesses momentos. Mas principalmente fazer o que a alegria tentou fazer ali na salinha, que foi combater os aspectos negativos, aqueles cenários negativos, colocando cenários mais realistas, mais, como se diz, menos impactantes negativamente, né? Por quê? Fazer eu falo que é um confronto, né? Entre aquilo que é o pior cenário possível e o que é um cenário ali não tão ruim e muito mais provável, né? Porque a tendência nossa é pensar no pior. Mas o pior, ele tem 1% de chance de acontecer. Só que ele toma conta como se ele fosse 100% real, verdadeiro e fosse acontecer naquele momento. Mas a gente tem condições de pensar num cenário intermediário ali que não vai ser tão catastrófico assim, né? Por exemplo, no filme, o grande desejo da Riley era fazer parte do time principal, né? E isso gera toda essa situação. Na nossa vida, às vezes, é um emprego que a gente gostaria de alcançar, um determinado salário que a gente quer chegar nele, uma determinada promoção que a gente quer ganhar, um determinado esporte também que a gente quer vencer, ser campeão, ou pelo menos conseguir ir evoluindo ali dentro. E tá tudo bem, desejos fazem parte da gente como ser humano e são importantes para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente se movimente, né? E o que a gente não pode é parar de acreditar em nós mesmos ou fazer com que, se a gente não atingiu aquilo no momento certo, na hora que a gente queria, do jeito que a gente queria, aquilo passe a significar que a gente não é bom o suficiente, né? Como a Riley fez ali naquele momento. Quando ela é tirada do time por ter cometido a falta, ao invés dela pensar, nossa, eu acho que eu tô pegando meio pesado, né? Eu posso ir com mais calma, isso aqui não é o fim do mundo. Ela não, na verdade, ela começa a pensar, eu sou a pior coisa do mundo, eu sou a pior pessoa, eu falhei. E isso que dispara todos esses gatilhos, né? Então, quando ela consegue se acalmar, depois que a ansiedade vai lá e abraça, quer dizer, a alegria vai lá e abraça a ansiedade, ela tem esse momento de respiro, né? E ela consegue ver que não é o fim do mundo se ela não entrar no time do ano que vem, né? Ela pode tentar outro ano, o importante é ela poder se divertir, é ela fazer o que ela gosta, porque no início lá do filme ela tá jogando hóquei sem muitas pretensões e ela se diverte, ela ri, ela brinca e ela faz pontos, né? Ela faz os gols e tá tudo certo. Mas ali ela já não tava se divertindo, ela tava hiper focada nesse objetivo que ela tinha que entrar no time, ela tinha que convencer a treinadora e isso é que faz tudo desandar, né? E quantas vezes a gente não faz isso? A gente coloca uma meta e passa a esquecer de todo o resto, como que só aquilo importasse, né? E a gente precisa refletir, porque essa meta não pode ser maior do que os nossos próprios valores, do que as nossas próprias virtudes, porque todos nós temos. Ninguém é 100% ruim, né? Todos temos qualidades, temos as nossas dificuldades também, mas se a gente focar só no negativo, só no, eu não consegui, eu não vou conseguir, eu sou ruim, eu sou péssimo, isso não faz a gente caminhar, né? Então, se as coisas não deram certo, vamos fazer uma avaliação, vamos pensar, o que que eu posso melhorar, onde pode ser que eu tenha falhado ali, mas que eu tenho condições de melhorar, e principalmente, o que que não depende de mim, né? Porque se a gente focar naquilo que a gente não controla, fica bem difícil, né? Porque a Riley focou em querer mudar a opinião da treinadora, mas pode ser que ela fizesse o melhor jogo da vida dela e ainda assim a treinadora entendesse por outras razões que ela não era o momento para ela estar no time. E aí? Né? Então, tem sempre esses fatores que fogem, escapam do nosso controle e da nossa capacidade de intervir. E aí a gente precisa mesmo entregar, porque se a gente for parar para se punir por conta disso,
a ansiedade vai realmente tomar conta da gente e o sofrimento não é tão legal. Bom, espero que você tenha gostado. Eu dividi aí porque o vídeo ficou longo, então a gente foi soltando aos pouquinhos para vocês irem compreendendo e eu abrindo também espaço para conversar, tirar as dúvidas. Mas é isso. A ansiedade faz parte de nós, vamos abraçá-la de uma maneira em que a gente possa conviver saudavelmente com ela.